Ah, atualmente o senhor está na frente da ABN Norte, aqui, da Isso. Associação Nacional da Zona Norte, né? E como está sendo essa experiência? É a primeira vez que se assume assim, uma função de regional assim da Convenção Bastante Nacional? Bem, aqui em São Paulo, né, a gente recebeu essa missão aí, essa honrosa missão de poder trabalhar aqui na associação. É, anteriormente, eu já fui, né, já participei da liderança de convenção, mas não aqui em São Paulo. Uhum. É a primeira vez que eu participo. Estava já aqui auxiliando com o pastor Maurício ali na CDLIM, né, sendo um auxiliado do secretário da CDLIM. Ainda estou como um auxiliar, alguém está ali ajudando ali o pastor Costa, né? A gente está ali trabalhando junto, mas assumir realmente um cargo convencional na CBN de São Paulo foi agora com a presidência da Associação Norte. Mas em Brasília, eu fui vice-presidente da Convenção de Brasília, Da, é, da é, CBN-DF. lá, apesar de ser Distrito Federal, é como se fosse do Estado também, aqui de São Isso, Paulo, isso. Rio de Janeiro. É CBN Distrito Federal. Uhum. Eu fui vice-presidente num primeiro mandato com o pastor Leônidas. E depois, no segundo mandato, né, eu fui vice-presidente novamente com o pastor Esdras, que hoje é o secretário executivo da Nacional. Então eu Ah, tive sim. essa experiência como vice-presidente. Né? Então foi bem interessante, a gente aprendeu bastante assim, sobre a dinâmica da convenção. E trabalhei na Juban também. Né? Cheguei a ser um dos vices da Juban, lá no Ceará ainda. O Ceará, devido ao estado ser grande, bem grande, então a liderança, a gente dividia lá na época assim, o presidente teria que ficar na capital Uhum. e os vices teriam que ser no interior, para que a gente pudesse fazer essa dinâmica com a Juban, né? Fazer essa troca, tá? Sempre promovendo alguma coisa. Então eu fui uma época, não vou lembrar o ano, nem adianta perguntar, em que a gente ficou no interior. Uhum. Então, liderando lá no interior. Aí a gente fazia os intercâmbios da capital para o interior. Era bem bacana. Foi legal essa época. Então, eu tive essas experiências, né, a nível de convenção. E agora está sendo bem legal também. A pandemia está atrapalhando um pouco de a gente se encontrar, É. mas os poucos encontros que a gente teve com os pastores e também com os departamentos tem sido uma troca bacana. Você percebe assim muita diferença até cultural e do estilo das igrejas, que é legal você rodar assim por vários lugares diferentes do Uhum, país, porque a gente encara às vezes realidades diferentes, né? sim. E como tem muita diferença assim da forma como a coisa acontece aqui em São Paulo, por ser uma cidade maior, como era no Uhum. Ceará, ou Não, a gente encontra pontos, né, de convergência. Existem os pontos de convergência. Eu percebo, por exemplo, aqui em São Paulo, a forma, a cultura no sentido da vida de igreja, desse convívio e tal, assemelha muito o Ceará. ah, é? Nossa, demais, assim, a forma de Caramba. ver as coisas assemelha muito. Tem hora que eu lembro, tem coisas que eu estou fazendo aqui que eu disse, nossa, o pessoal pensa assim lá. Eu tive essa diferença maior na experiência em Brasília. Brasília, quando eu morei em Brasília, eu acho que a realidade de Brasília é outra. Não porque Brasília é a capital do poder, essa coisa arada toda que é meio que a gente coloca um peso sobre todo brasiliense, né? É. Todo brasiliense é corrupto porque o poder está lá e tal. Tem esse olhar, né? Equivocado. Uhum. Mas, assim, é porque a cidade, em comparação a um estado como São Paulo, como o Ceará, que são maiores, bem mais populosos, é totalmente diferente. Brasília você consegue ir de um ponto ao outro do quadrado, a gente chama lá o É. quadrado, você faz isso em 100 quilômetros. Então, com estradas, com boas estradas, né? Vias pavimentadas, bem iluminadas e tal. Então você consegue transitar pela cidade, você consegue visitar a turma, você consegue manter um trabalho mais unificado. Então você tem um trabalho de ordem, um trabalho de convenção, você tem um apoio maciço. Uhum.
apoio maciço das igrejas. Obviamente, vai ter uma ou outra que não, mas você tem uma presença das pessoas. Então a experiência é diferente. Né? De fato é bem diferente. E foi uma forma diferente também de eu conhecer a Convenção Batista Nacional num outro aspecto. Né? Para quem vem do Ceará, ter a experiência já foi diferente. Mas aqui se assemelha muito. É interessante isso. Engraçado, a gente acha que é... Agora, culturalmente, São Paulo é bem diferente de qualquer outro lugar. Uhum. Você tem que entender isso. Eu tive que entender o paulista, tive que entender a dinâmica, né, paulista. Essa correria, essa falta tempo toda hora, tá todo mundo cansado. Né? Então, isso é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, entendendo, né, essa dinâmica. E aí você vai se adequando, se adaptando a isso. Só que eu fico meio naquela neura que, pô, tem que fazer. E às vezes eu fico relutante quanto a isso. Mas é uma questão de bom senso também. Mas há semelhanças, sim, há pontos de convergência. Então, eu até compartilhei com você a experiência que eu tô de estar morando em Brasília há pouquíssimo tempo. Mas, em uma semana já deu para perceber, assim, que na minha cabeça, eu já tinha ido para lá algumas vezes, mas não para ficar mais que 2, 3 dias. Mas, por exemplo, você pensa assim, uma cidade grande e tal, mas quando eu saio na rua, a impressão que eu tenho, e eu trabalho ali perto da Asa Sul e tal, é que como se fosse uma cidade de interior aqui, em São Paulo. Porque apesar de ser grande, você vê que tem um fluxo de carro, um fluxo de pessoas, né, de uma cidade grande, ela não tem trânsito, é calma, não sei nem explicar. Não é como aqui, eu já fui para Campinas, por exemplo, algumas vezes, e cara, o Guarulhos, que é aqui perto, Guarulhos é que nem São Paulo mesmo, mas Campinas, por exemplo, é loucura, você fala, não parece que eu tô no interior. E lá tudo, o clima, o jeito das pessoas mesmo, né, o pessoal até já brincou comigo lá, falou, pô, você anda rápido, você é bem paulistano mesmo, eu falei, tô acostumado a andar rápido, não sei, a gente nem percebe, né. E é uma coisa interessante, é muito interessante. Porque, não sei se já falaram isso pra você, mas a gente aqui em São Paulo, a gente acha que a gente não tem sotaque. A gente não tem, A gente fala, não, aqui você pergunta pra outro paulistano, pra outro paulista. Paulista a gente ainda fala. Quando é no interior, você ainda fala, o caipira, fala assim. Isso. Mas quando a gente conversa com pessoas de outro lugar, as pessoas falam isso pra gente. Vocês falam R pra dentro, vocês não têm R. Pra dentro. Então é muito interessante. As coisas a gente só descobre quando a gente sai. Exato. Né? Eu acho que isso é o bacana de ter uma experiência fora. A minha primeira experiência fora foi quando eu saí do Ceará para fazer o seminário. Fui para Belo Horizonte. Belzonte. E caramba, foi uma baita de uma experiência. De conviver com pessoas que você jamais imaginaria conviver. Uhum. De ter essas trocas, né? Com gente muito bacana, muito gente boa, mas a cultura, você mudar de cultura, assim, você viver um outro ambiente, conviver com outras pessoas, e dar um certo, como eu fui para fazer o seminário, como eu não tinha família, não tinha nada, então você fica totalmente você se sente meio desamparado, sabe? Uhum. É aquela história, né? Onde o filho chora e a mãe não vê. Então você fica querendo se encontrar. E o mineiro, sim, ele é desconfiado. Desculpa os mineiros, mas vocês são desconfiados. Então demorou um tempo o pessoal abraçar, sabe? Acolher. Mas assim, depois que acolheram também, me senti em casa. Entendeu? Mas foi uma experiência boa de você mudar, ver a vida de uma outra perspectiva, a partir do outro, sabe? A partir de uma outra cultura, de um outro estado, de um outro lugar. E aí eu penso assim, depois que eu saí do Ceará, tive essa experiência em Minas, para mim o que vier é lucro, porque eu já entendi como é que é o processo. Uhum. Já entendi o feeling que eu não posso dar um passo primeiro, eu tenho que ver como que está acontecendo para eu poder... agora eu vou entender aqui o ritmo para aí sim eu conseguir encontrar o meu lugar também, o meu espaço. Sim. Né? Mas é muito bom. Você vai gostar de morar em Brasília. Então, eu gostei assim, nossa, aqui no meu quarto, por exemplo, aqui em São Paulo,
tudo que acontece na rua eu ouço como se estivesse dentro do quarto. Ônibus passando, gente conversando. Lá, meu, mó paz pra dormir. Tem uma espécie de jardim, é uma rua que não passa carro, são árvores. Nossa, aquilo ali, então, pra mim é coisa de interior de São Paulo. Realidade de interior de São Paulo. Você não fala que você tá na capital do Brasil. E à medida que você for conhecendo, tiver a oportunidade de conhecer mais as cidades satélites, você vai ver, vai sentir um pouco em casa também. Você vai ver que é porque o local onde você está já dá é diferenciado. É um local diferenciado. Mas se você conhecer uma cidade das cidades satélites, você vai ver que o ritmo é muito parecido também, né, com aqui. Só que assim, aí entra questões culturais, a forma como as pessoas se comportam e tal. Né? Isso aí é legal perceber tudo isso. Eu gosto muito de analisar essas coisas. Peculiaridades que o Brasil pode fornecer pra fantástico. gente, né?